Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade à série de vídeos O que eu vivi na infância. Essa semana eu escolhi para contar aspectos da minha infância, né? Coisas reais que eu vivi, coisas tristes, mas também coisas alegres. Eu comecei meus 2 primeiros vídeos falando de coisas tristes que eu vivi na infância, como a pobreza, a miséria, o lugar apertado onde eu morava. Mas agora eu vou falar de algumas coisas legais também, né? Porque toda infância tem aspecto bom e aspecto ruim. A infância de uma pessoa, às vezes, é marcada por muito sofrimento. Para outras, já não é tanto sofrimento assim, é mais legal, mais engraçada. A minha foi marcada por muitos problemas financeiros, muita miséria, muita dificuldade. Mas eu não posso dizer também que não tinha os momentos bons daquela época, né? Como eu já te falei, a minha infância era da época do final da década de 70, né? E quem viveu o final da década de 70 sabe que foi outro mundo. Afinal de contas, né, gente? Mais de 40 anos se passaram, né? As coisas eram outra. Nós nem sonhávamos que um dia iríamos ter celular, que iríamos ter WhatsApp, Instagram, essas coisas. A gente nem sonhava. As poucas pessoas que tinham telefone eram consideradas pessoas, né, de condições financeiras. Como tudo, né? Toda vez que surge uma tecnologia, alguma coisa que é inventada assim, quem tem mais acesso é quem tem mais dinheiro. Então, se naquela época a maioria das pessoas pobres nem geladeira nem televisão tinha, né? Quem é dessa década sabe, viveu uma vida simples como eu, muitos não tinham televisão. A gente era pequeno, a gente ia assistir televisão na casa do vizinho, né? Daquele vizinho que tinha melhor condição, tinha uma televisãozinha. Televisão, então, a cores nem pensar. Quando a televisão a cores começou a ser febre nas casas, na minha casa ainda demorou chegar. Eu ainda estava tentando ter a televisão preto e branco, mas era mágico, sabe? Você poder ir na casa de alguém. Naquela época os adultos deixavam a gente sentar no chão, né? Como a gente era criança, então eles falavam assim: ah, deixa as crianças sentar no chão para assistir. Tinha às vezes um vizinho, um parente perto que deixava a gente assistir televisão, e eram os melhores momentos da nossa vida, porque era o momento onde a gente sonhava, né? Porque, pensa bem, como eu já te falei nos outros vídeos essa semana, você vive de uma infância pobre, em que você não tem comida direito, não tem roupa, você mora amontoado num cômodo com muita gente. Gente, pouca coisa você tem de distração, de diversão, né? Hoje em dia, mesmo as pessoas sendo pobres, mesmo vivendo à margem da sociedade, elas ainda têm muito mais do que o que nós tínhamos na nossa época. Então, o que a gente fazia, né? A gente brincava na rua, né? A gente podia brincar até 10 da noite, 8, lógico, com a supervisão dos nossos pais, né? Tinha nossa mãe, nossos irmãos, e a gente brincava com aquelas crianças ali do bairro. E como o lugar que eu cresci era um lugar muito quente, era aquelas noites quentes de verão, gostosa, que a gente nem via o tempo passar, né? Diferente de hoje, né? Que hoje em dia as crianças, elas já não podem ficar tanto tempo sozinha, porque sempre vem um adulto para fazer mal, né? Tem bairros que se a criança ficar brincando à noite, ela some, acontece alguma coisa com ela. Não que antigamente não tivesse pessoas ruins, tinha, mas agora, gente, a coisa se multiplicou, né? E as pessoas ruins são o que menos a gente pensa, né? E as pessoas estão fazendo as coisas ruins assim de maneira escancarada. Antigamente era pouca gente, as pessoas tinham aquela moralidade, né? A pessoa tinha vergonha de fazer o que é errado. Hoje em dia as pessoas fazem o que é errado, não todas, mas muitas. Elas têm a capacidade de filmar o que está fazendo de errado para mostrar para todo mundo, ó, eu faço e eu filmo, né? Filmo. Tá vendo como as coisas são difíceis? Então, no bairro tinha sempre aquela menina, né, que tinha bem boas condições, ou aquela família que às vezes era um pouco besta, não queria se misturar com a gente, às vezes o pai não queria que brincasse com a gente, não porque a gente era de má índole, mas porque a gente andava mal vestido, roupinha rasgada, chinelinho de dedo, né? Aquele chinelo lá da marca que todo mundo conhece. Colocava um grampozinho quando quebrava, porque a gente não tinha como comprar, né? Hoje em dia, existem várias marcas de chinelo, de dedo. Se quebra uma hoje, você já joga fora. Ninguém tem trabalho de ficar emendando. Naquela época, não, você tinha que emendar. Gente, a época que eu vivia, a gente tinha que viver no improviso. A gente tinha que... O nosso lema era assim, ó. A necessidade é mãe da criatividade, né?
a gente necessitava de uma coisa, a gente tinha que ser criativo, porque não tinha tudo para comprar no cartão, no carnê. Existiam os carnês sim, mas não era como hoje, né, que a coisa é mais liberada. Na escola tinha o que? Os alunos bagunceiros, né, a turma do fundão, e a gente que era. Eu fazia mais parte assim da turma do CDF, né? Mesmo tendo vivido de uma família assim pobre, como eu não tinha nada para perder, então eu fazia o quê? Eu me jogava nos estudos. E minha família sempre achou assim que eu era a promessa da casa, né? Não, essa daí vai se dar bem porque ela estuda mais, ela é mais inteligente. Não porque eu me achava assim, mas naquela época as famílias viam os filhos assim, né? Tinha sempre aquele ali que o pessoal falava assim, não, esse aqui vai ser o carro-chefe, vai ser o que vai ajudar nossa família, o que vai salvar. E hoje em dia a gente vê que nem sempre, né, com estudo você vence, né? Infelizmente, muita coisa mudou os valores. Então tinha aquela turminha bagunceira, a gente tinha que cantar o hino nacional no pátio, né? As fileiras eram separadas por série, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Era aquele calor forte de onde eu morava, né? 7 horas da manhã já estava aquele calor, mas nosso uniforme, por mais pobre que fôssemos, era lavadinho, né? Apesar que a gente vivia, gente, em absoluta pobreza e miséria, o pouco que a gente tinha, minha mãe nunca deixava a gente ir sujo para a escola, com o ouvido sujo, com a cabeça suja, né? Ela não deixava que a gente ficasse com piolho. Antigamente, quem tinha piolho ia para a escola, a professora mandava bilhete, né? Hoje em dia não pode mais, né? A nossa diretora, quando a gente era pequeno, lá onde eu morava, passava olhando como que estava o uniforme, se estava amassado. Então a gente sempre dava um jeito de andar arrumadinho, a gente passava um pano, nem que usasse sapato emprestado do irmão mais velho, né? Depois nós íamos para a sala estudar. Eu te falei que muitas vezes eu estudei com fome, mas mesmo assim eu dava o meu melhor. Porque assim, gente, quando você é uma pessoa pobre, você não tem muito recurso, você não tem ninguém para te ajudar, você se joga na primeira coisa que vê. E o estudo era o meu consolo, porque era através do estudo que os adultos falavam assim, ó, você tem que estudar para você ser alguém na vida, para você crescer, porque naquela época que eu vivia, as pessoas. Uma gravação aqui, né? Naquela época que eu vivia, gente, as pessoas venciam pelo estudo. Hoje em dia, poucos vencem pelo estudo. Hoje em dia tem gente que é formado, 2, 3 faculdades, e às vezes tem que fazer serviço que não gostaria, né? Porque naquela época, se você tivesse o ensino médio, gente, você estava abafando. A pessoa estudiosa era vista como a promessa da casa, sabia? Os CDF, eles eram considerados os melhores da escola, o que os professores tinham má atenção. Naquela época, os alunos tinham mais interesse em vencer. E também tinha professores que também davam vida pelos alunos, tinha mais prazer em ensinar, né? Porque, vou ser sincera, professor sempre ganhou pouco, mas na terra onde eu morava, os professores ganham menos. Mas eles faziam as coisas também com amor. Existia gente bagunceira, existia, mas eles tinham amor também ao que fazia, né? Porque tem essa também, né? Hoje em dia, a gente sabe que não é todos. Você também não vê muitos professores com paixão pelo que faz. A desculpa é sempre a mesma. Ah, é que o salário é baixo, que os alunos são bagunceiros. Eu sei que hoje, né, a violência aumentou, a dificuldade para dar aula. Eu sei muito disso porque eu vim de uma família que tem pessoas, né, que ensina na minha família. Eu sei como que é o ambiente escolar, eu posso dizer isso. Mas tem uma parte também que ninguém tem coragem de falar. Tem muitos educadores que não amam mais o que faz, tá bom? Porque se a gente for fazer também tudo só pelo dinheiro, a gente sabe que todo mundo tem que pagar a conta, tem que comer, tem que vestir, mas você tem que ter, gente, gostar pelo menos um pouco do que você faz, senão você não vai aguentar os BOs que vai surgir, tá bom? Eu sei que não é amor que enche barriga, né? Eu não sou uma pessoa estúpida a ponto de pensar que não, você tem uma profissão por amor, né? Lógico, você tem uma profissão porque você precisa ganhar seu dinheiro, mas você também tem que procurar alguma coisa que você tem afinidade, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão no magistério e não tem nenhuma afinidade com o magistério. Não era para estar lá, assim como tem outras profissões, né? Assim como tem advogado, médico, da área de segurança, da saúde, que tá no lugar errado, porque não tem. Para lidar com o ser humano, gente, com o público, pelo menos um pouco você tem que gostar. Porque se você for apenas pelo salário, gente, você não aguenta muito tempo, tá bom? Desculpe falar, mas é a verdade, né? Eu tô aqui para falar a verdade. O regime escolar daquela época era duro, né? Porque tinha o quê? A influência da sociedade que vivia.
Porque naquela época tinha uma influência de sociedade que era dura. Antigamente, criança não tinha voz nem vez. Ninguém queria ouvir o que uma criança tem a dizer. Se uma criança interrompesse a conversa de um adulto, o adulto olhava para ele feio, porque tinha também muita ignorância, gente, nessa época. Nessa época, as pessoas achavam que criança não podia também expressar o que sentia. E eu acho isso errado. Você tem que deixar a sua criança expressar sim, porque criança tem sentimento, ela tem ideia e ela entende algumas coisas, dependendo da idade que está se passando. Entendeu? Eu acho que criança tem que se expressar assim. Antigamente, gente, naquela educação dessa década de 70, existia muita ignorância e muita hipocrisia. Tá? Eu não vou dizer que essa educação era uma educação perfeita, porque não era. Muitas vezes os pais batiam nas crianças, tinha aquele negócio também de bater de palmatória, né? Ainda já estava acabando isso, mas ainda tinha, de colocar de castigo. Mas às vezes as próprias pessoas que colocavam de castigo estavam fazendo coisas terríveis. Não tinha nem moral para estar colocando de castigo. Então, eu sou contra essa maneira de educar na base da violência, tá? Eu sou contra bater numa pessoa para educar. Eu acho que bater não educa. Ah, Ana Maria, mas eu apanhei nessa época e não morri. Tudo bem, você não morreu, mas isso te marcou. A maior prova que te marcou que até hoje você lembra. E tem mais. As pessoas antigamente existiam pessoas criminosas também, existiam as pessoas que faziam muita coisa errada. É que a diferença é como eu falei, as pessoas faziam as coisas mais encoberto, né? Porque nessa época as pessoas não tinham liberdade de expressar o que a gente expressa hoje. Certos assuntos não era tratado com criança, nem às vezes de adulto para adulto. A menina mesmo, quando ela ficava moça, a mãe dela não falava para ela sobre o ciclo que ela vai ter todo mês, entendeu? As mães não se sentiam à vontade para falar isso. Por quê? Porque a sociedade reprimia. Para mim ter esse tipo de educação e saber o que acontece com o meu corpo, eu lia nos livros de ciência, que eu li escondido, porque naquela época, se você era pego querendo saber sobre isso, você é vista como uma má pessoa. Olha só, gente, que ignorância que era. Isso aí era uma parte também ignorante, né? Você não tinha direito de saber o que acontecia com o seu próprio corpo, né? Falar a respeito de relação íntima, muito menos, que aqui no YouTube eu não posso nem usar a palavra, né? Mas você sabe o que eu tô dizendo, né? Uma mãe não chegava para uma filha e dava educação, né? Sobre essas coisas íntimas. Ela se sentia envergonhada, um pai não falava isso com a filha. E às vezes, muitas vezes, as filhas engravidavam de uma gravidez indesejada, porque por falta de diálogo, por falta de conversa. Por isso que eu digo, você converse com seu filho, com a sua filha sobre isso. Se ele já tem uma idade intelectual para poder, né, absorver o que você está dizendo. A educação, gente, antigamente não era perfeita não, tá bom? E eu tô aqui para dizer, existia muita hipocrisia. A pessoa falava uma coisa, mas ela fazia outra. Eu vou encerrar aqui o vídeo, né, porque tá longo, sobre coisas que eu vivi na infância. Amanhã eu vou estar dando continuidade, né, porque eu estarei essa semana toda, cada hora falando de um assunto, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like. Se você se identificou ou viveu cada uma dessas situações, eu peço que você ative aí, se inscreva, deixe seus comentários e até mais.